Fala aí, rapaziada! Pô, a eliminação do Mengão na Copa do Brasil, nos pênaltis pro Atlético lá na Arena MRV quarta-feira, ainda tá entalada. Muita gente caiu matando no Wallace Yan por ter perdido a cobrança e, para alguns, ter pesado na derrota. Mas sejamos justos. O moleque foi titular, jogou os 90 minutos e mandou bem. Pênalti é momento, irmão. Não tem como cravar quem acerta ou erra. Agora é levantar a cabeça e seguir o baile. Bora ver o que os comentaristas têm para dizer? E aí, pergunto a vocês, o Wallace Yan bate o último pênalti. Garoto de muita personalidade e que fazia um bom jogo, hein? Sim. Jogou muito bem. Tem muita gente comentando, mas pô, um garoto vai bater a quinta... A quinta cobrança do Galo foi de um jogador que é bandeira do clube, que é o Everson. Tem problema o menino bater a quinta cobrança? Se ele começa, iam reclamar que ele começou que tinha que ser o jogador mais importante. Aí se ele termina, tem que reclamar de alguma coisa, né, Riza? Aí não tem o que reclamar, falar, a culpa é do moleque. O moleque jogou muito. Se ele faz, o que eu posso nossa, que personalidade. Se ele faz, o Flamengo classifica hoje, já tá todo mundo assim, nossa, 20 anos apenas, pega a bola debaixo do braço, vai lá e bate o pênalti. Joga a bola pra cima. Que personalidade. Gente, vai errar, o jogador vai bater. Roda a cobrança dele de novo. Roda a cobrança do Wallace Yan de novo. Ele vai pra bola com personalidade, aquele jeito meio marrento no bom sentido dele. Então, esse é o ponto que eu quero falar. Fala. Porque a gente vai falar, óbvio, da perda do pênalti, né? Ele perde um pênalti num jogo grande e decisivo, né? Ele vai ser cobrado por isso. Essa coisa, o futebol tá tão chato e robótico que às vezes aparecem personagens como o Wallace Yan e muitas das pessoas condenam. Eu discordo totalmente. Eu acho muito bom o que ele faz em campo. Só que eu acho que tem que dosar. Uma disputa de pênalti, ele não pode chegar e ficar fazendo balãozinho, embaixadinha, com ombro e cabeça. O Everson estava provocando, deixa ele provocar. Olha sério pro Everson e bate, por mais que perca. Eu não acho que ele fez de embaixadinha, ele estava ali com a bola na mão, fez assim. Everson, ele não ficou papa. Ele jogou a bola aqui, voltou, segurou com a mão. Ele dá a brecha para acontecer isso que aconteceu. Durante o jogo, não, sabe o que eu ele acho? falar o que ele falou, ele ir pro banco do Galo, falou assim, eu tô falando muito. Isso sim. Não, isso aí pra mim faz parte do jogo, eu já acho que aí é que ele pode dosar um pouquinho mais. Ele pode ser abusado, driblar, fazer isso, mas ele já estava com o histórico do primeiro jogo, né? Que ele já tinha provocado o Hulk, o Igor né? Rabelo. O Igor Rabelo, questão de salário, ele falou assim, e teu salário tá em dia? O meu tá. Então, irmão, isso é do jogo. Isso aí que eu acho que ele pode dosar um pouquinho. Mas acho que isso é do jogo. Ele não pode cometer crime, preconceito. Agora, falar isso pra mim, isso é do jogo. Você desestabilizar seu adversário na parte mental é do jogo. Tanto que o Lianco, eu acho que o Lianco faz o quê? O Hulk faz o quê? Os caras vão na mente. Cada um acho que desse jeito. Cara, eu só acho o seguinte, eu só acho que não pode crucificar o moleque. O moleque errou um pênalti. Ele jogou muita bola. Eu acho bobeira, porque isso é, obviamente, ele está instruído a isso. Tem que ir em rede social, pedir desculpa. Me desculpa. Mas é a geração de hoje, Roger. Então, isso aí eu acho uma bobeira, porque o moleque jogou muita bola. O moleque tem muito talento. A mudança de postura do Flamengo passa pela escalação dele. Se ele continuar dessa maneira, ele vai ser um moleque grande que eu estou falando de tamanho grande, né? De ser titular de Flamengo. Daqui a pouco a gente pode falar nele em seleção brasileira. Né? Se ele mantiver esse desempenho, se ele subir... É óbvio. Daqui a pouco, grandes clubes na Europa vão estar interessados por ele. Isso é um moleque que a gente vê uma trajetória, se tudo caminhar bem, dentro de uma normalidade, uma trajetória grande. Então é isso, é parar um pouquinho das arestas, né? De entender o tipo de comportamento e esse moleque daqui a pouco vai caminhar. Rapaziada, sábado tem Mengão em campo contra o Mirassol. E olha, pelo futebol que o time do interior de São Paulo vem mostrando, já tem guru de plantão dizendo que a zebra pode dar as caras no Maraca. Será mesmo? Vamos conferir o que a galera anda falando nos comentários. A menos, ele pode ter mais uma estreia, que é a do Carrascal. Meio atacante colombiano, destro, 27 anos... Jogou no River Plate, estava naquele Palmeiras e River, ele foi expulso naquele jogo, inclusive, no jogo da ida. Foi para o CSKA Moscou em 21, depois para o Dinamo Moscou em 23. Nesse ano ele fez 8 gols e deu 3 assistências em 35 jogos pelo Dinamo. Entrou em 3 jogos na Copa América do ano passado pela Colômbia, inclusive na final, contra a Argentina. O que esperamos de Carrascal com a camisa do Flamengo? Cara, um jogador assim de muita qualidade técnica, né? Ele é muito versátil,
É um meia atacante, mas que pode jogar ali no meio campo, as 3 ali por trás do atacante ele pode fazer. Inclusive, pelo Dinamo chegou a fazer vários jogos, inclusive como uma espécie de Você falso diria que ele 9. chega para brigar por posição ou vai ser uma opção de banco? Eu acho que inicialmente ele chega como opção de banco, mas pela qualidade técnica e pelo que vai ser o Flamengo disputando as competições, vai brigar por posição, naturalmente. Então você tem um jogador em alta conta, porque para brigar por posição no Flamengo... Mas até para fazer o investimento que o Flamengo faz, dificilmente o Flamengo faz uma contratação dessa para o cara chegar e ser simplesmente um reserva, só com posição de elenco. Agora ele disputa com o Arrascaeta, né? Inicialmente do Arrascaeta, só que foi o que eu disse, ele é versátil. Ele pode cair, ele não é exatamente, se ele for jogar como um meia, ele não vai ser um Luiz Araújo, ele não é o ponta, ele não é o Cebolinha. Não tem essa característica. Se você pegar e colocar ele pelo lado do campo, é para ser aquele meia que vai encostar no... mais ou menos parecido com o Everton Ribeiro. Um meia direita. Exatamente, ele pode fazer também, mas a posição dele é mais esse meia centralizado agora. Como eu disse, no Dinamo ele chegou a jogar até como uma espécie de falso 9. Eu acho assim, o momento do Flamengo é um momento de boas indefinições. Por que eu estou dizendo isso? Porque é um time que está se reconstruindo. Tem muita qualidade, mas é um time que precisa se reconstruir. Se a gente for olhar para o time que recentemente disputou a Copa do Mundo, o Flamengo perdeu o meio campo. O Flamengo não tem o Pulgar, não tem o Gerson, o De La Cruz, que foi um titular muito bom no primeiro semestre. O melhor momento dele no Flamengo ainda foi não conseguiu pós-Copa do Mundo. Não voltou a jogar ainda depois da Copa do Mundo. O Arrascaeta, ele tem entrado e tem saído, tem jogado e tem saído, enfim. Então, um setor vital do time hoje está desfigurado. Tem o Jorginho, que para mim é o melhor jogador do time hoje. Já é o melhor jogador do time para mim hoje, o Jorginho, mas é um jogador que está carecendo de outras opções do lado, assim, porque hora ele joga com o Pulgar, hora ele joga com o Everton Araújo, hora ele joga com o Ala, hora ele tem o Plata na frente, hora ele tem o Arrascaeta na frente, então... E agora vai ter o Carrascal. O Flamengo perdeu o lado direito com o Gerson e com o Wesley, que era um lado muito forte nessa temporada, então é um Flamengo que está se reconstruindo. A gente ganhou o Pedro agora de novo, e o Pedro fez um bom jogo quarta-feira, tá? Foi substituído por uma questão física, mas acho que o Pedro fez um bom jogo, não só pela questão da finalização, mas acho desde que ele voltou ao time, desde que ele voltou ao time que foi no Fla-Flu, esse foi o melhor jogo dele, quarta-feira. Então, mas eu acho que ele tem jogado bem. Crescido. E tem jogado de acordo com a cobrança que o Felipe fazia. Fisicamente entregando muito, participando do jogo. E acho que o Carrascal entra no que o Pedro falou. Onde primeiro ele vai se encontrar e depois é onde o Felipe vai conseguir encaixá-lo melhor nessa reconstrução do Flamengo. A gente falava do Renato, que lidou com o Everaldo do jeito muito peculiar do Renato. O Felipe, eu acho que foi o primeiro embate mais forte dele com o jogador. Teve com o Gabriel, né? No fim do ano passado. É que ficou uma coisa meio de bastidor, não foi pública, né? Mas eles tiveram um embate na final da Copa do Brasil, no intervalo do jogo. Quando ele tira. Mas era o último jogo do Gabriel pelo Flamengo, né? Exato. Agora é um jogador que faz parte do seu dia a dia. E assim, eu opino que o que o Felipe fez, muita gente criticou, o tom, devia, não devia. Estou analisando aqui o resultado final. No fim das contas, até aqui, eu acho que saiu do jeito que o treinador queria, que é o jogador jogar da maneira como ele achava importante. Pelo menos é assim que eu vejo. Acho que uma outra missão por hora desfecho do Felipe, e aí por um outro aspecto, é recuperar tecnicamente o Cebolinha, que reconhecidamente é um ótimo atacante, um ótimo jogador. Um jogador que tem virtudes assim incríveis, de um contra esse um, é o papel do de líder. Fazer gol, de gerar jogo. O Cebolinha em forma, ele mata o lateral direito. Ele não vai ganhar todas, mas o lateral direito sai com a perna cansada. Porque ele repete o movimento, ele tem uma característica que todo time gostaria de ter, que é o seguinte: você ter um cara que atua aberto, seja pela direita ou pela esquerda, e esse cara tem como atributo principal o drible, que vai para dentro. Ele exaure o marcador. E partindo de um outro princípio também, a maioria dos laterais brasileiros que atuam no futebol brasileiro tem muita dificuldade de marcação. Não gosta de marcar. Eles são muito mais entusiasmados e seguros no apoio do que na marcação. O Cebolinha é um cara que o tempo inteiro ele está desgastando. Então, assim, ele vem de uma lesão muito séria mesmo, assim, e isso a gente precisa botar nesse pacote da recuperação dele. Mas se o Felipe conseguir recuperar o Cebolinha, eu acho que o Flamengo ganha um baita reforço que talvez não tivesse nem imaginando mais. O Flamengo já usou 3 dos 4 reforços que ele trouxe na janela, né? O Emerson Royal, ele foi titular contra o Ceará no Brasileirão, né? Ele fez um bom primeiro tempo contra o Ceará, tá? Eu acho que ele jogou bem contra o Ceará. Estreou
contra o Galo no segundo tempo. E foi No titular Samuel Lino. contra o Ceará, né? É o que ele tem de participação. O Samuel Lino foi titular contra o Ceará e entrou nos jogos contra o Galo na Copa do Brasil. Acabou perdendo o pênalti na disputa. O Saul já entrou durante os jogos contra Galo e Ceará. Tem Esse eu acho que é o que 111 vai minutos demorar jogados. mais, eu acho ainda. Agora, Ele assim, mesmo falou, estava 2 meses e meio de Mas você vê férias como eles e tal, chegaram e né? já jogaram, assim. Chegaram e foram para Até campo. porque esses caras estavam em Pré-temporada, boa parte deles estavam em pré-temporada. Tirando o Saul, que eu acho que estava negociando, estava 2 meses e meio. O Samuel pra Lino ganhar e estreou tal. 2 dias depois de chegar. Só ainda sobre o Carrascal, ele estava formando dupla de ataque com o Bitelo lá na Rússia. O Bitelo que estava no Grêmio e fazendo normalmente o Bitelo sendo esse camisa 10, ele jogando um pouco mais avançado, mas com liberdade para poder circular. E o Flamengo, o Felipe Luiz utilizou inclusive o Plata algumas vezes como essa referência de Sim. ataque nos Eu momentos acho em o que o Plata um ótimo Pedro não jogador. estava. Agora, o que Um ótimo eu jogador. quis dizer com isso é o seguinte, o Flamengo tem esses jogadores já para entrar no time agora, né? Não é para Agora, preparar, tem uma não. questão Parar, não. importante que a gente vai ver como é que o Felipe vai usar o Carrascal, como o Pedro falou, porque quarta que vem no jogo da Libertadores, o Flamengo não tem o Arrascaeta, que está suspenso. Então, talvez o Plata tenha sido muito utilizado nessa função, né, do segundo homem ali do ataque, muitas vezes, do lado do centroavante, ou se vai ser o próprio Carrascal já ganhando uma oportunidade de jogar contra o Inter nessa posição, né? O Mirassol, que é uma atração do Campeonato Brasileiro, Sem dúvida. está aproveitando a visibilidade de um jogo contra o Flamengo no Maracanã e vai estrear uma camisa que é inspirada na seleção de 70. E ficou espetacular o uniforme. Ficou, cara, ficou mesmo. Espetacular. É da mesma fornecedora, que tem o material de 70, que faz camisas comemorativas de 70. Eu adotaria essa camisa já pro pô, campeonato. hein? É uma responsa, Não, hein? e o uniforme completo com um calção azul. Esse. É uma responsa, hein? Ficou legal. lindo. Ficou É legal, uma né? responsa essa camisa, hein? É uma responsa. É o Mirassol em modo canal 100, né? É uma responsa. Ficou bacana. Mesmo. Eu ia fazer um que é melhor, Chico ou Jairzinho, mas achei que não valia. Vamos esperar o final do campeonato. Achei que é melhor da Copa do Brasil. Vamos ver se o Mirassol mantém esse futebol. Cara, mas olha só a campanha do Mirassol, Mas se fosse cara. pros pênaltis da Copa de 70, o Reinaldo bateria. Bateria. Cara, assim, é muito legal. É muito legal essa novidade do campeonato, cara. É muito legal. Cara, Cara, eu tô tão velho que eu lembro do Bragantino estreando no Maracanã, cara. Assim, a primeira vez que o Bragantino jogou no Maracanã. Eu tava batendo esse papo com o Eric aqui antes de começar o programa, falando que ao final da Série B do ano passado, eu tava participando aqui do Seleção, e eu lembro que o pessoal, assim, a gente conversando, e aí, a Série B, a Série A do ano que vem, e tinha muita gente que falava, não, já tem 2, 3 times ali que já praticamente são certos de serem rebaixados. Eu falava, gente, não bota o Mirassol nessa prateleira aí, porque o Mirassol, pra mim, não vai ser carne assada, porque pelo que a construção do time, pelo que o time vem fazendo nos últimos 5, 6 anos, não só com relação à subida, divisão após divisão, Série D, Série C, Série B e agora Série A, mas dentro do próprio Campeonato Paulista. O Mirassol é um time que já há pelo menos 4, 5 temporadas dá muito trabalho sólido, né? pro time grande no Campeonato E Paulista. trocou de técnico, hein? Paga em dia, tem uma estrutura que, assim, não deixa a desejar. E tem uma história legal ligada ao Luiz Araújo, né? É isso, a partir que é da de venda gestão. do Luiz Araújo para o São Paulo, com essa grana e depois da transferência do Luiz Araújo para a Europa, que gera pro Mecanismo de solidariedade. pro clube formador uma grana, investiu a grana do Luiz Araújo na estrutura do Mirassol, em boa parte da estrutura do E Mirassol. já está fazendo, Isso é bacana, né? Mirassol é só alegria. investimento em base, inclusive, para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mirassol hoje é só alegria. E aí, nação, o que vocês acham? O Mengão tem que ir pra cima do Mirassol e de preferência meter aquela goleada? Ou vocês acham que é jogo enroscado? Fala aí nos comentários. Valeu demais por acompanhar o trabalho até o final. Peço que se inscreva no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, fui!